Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. E no episódio de hoje, a gente vai aprender a conhecer o seu perfil de pânico. Então, a minha ideia é que você conheça o seu pânico. Uma das piores características dos ataques de pânico é a sua natureza espontânea, né? E é inesperado, é totalmente inexplicável. Aqueles que sofrem de pânico, com frequência, passam muito tempo preocupados com ataques de pânico, tentando entender o que é seguro e o que é perigoso. E aí, podem evitar alguns riscos, né, para que outro ataque de pânico não apareça. E, infelizmente, grande parte dessa tentativa de controlar o pânico é, na melhor das hipóteses, inútil. E, na pior das hipóteses, absolutamente destrutiva. Em vez disso, uma das melhores defesas contra o pânico é o conhecimento e a compreensão. É por isso que compreender o seu pânico e se educar a respeito de como é a sua reação ao pânico é o primeiro passo para o tratamento cognitivo dos ataques de pânico. A gente precisa tirar o elemento surpresa do pânico. A gente quer que você se familiarize tanto com o pensamento quanto com o comportamento relacionados ao pânico, que ele não te pareça mais estranho ou intimidante. Nas primeiras sessões de psicoterapia, normalmente você vai aprender sobre o seu próprio ciclo vicioso do pânico pessoal, né? O seu ciclo pessoal. E é comum que os pacientes percebam, fiquem surpresos com o quanto se tornam focados no seu funcionamento físico, com a rapidez com que se precipitam em interpretar de forma péssima as hipóteses, né? Então, são hipóteses horríveis sobre o que tem por vir, e com a quantidade de respostas sutis de buscas de segurança que costumam usar num dia típico. Então, por exemplo, levar sempre o telefone celular, usar uma garrafa d'água, ter a medicação à mão, né, caso precise. E aí, você conhece qual é o seu ciclo vicioso do pânico? Pois é, para conhecer o seu pânico, você precisa mapear o seu ciclo do pânico. Assim como qualquer trajeto que a gente vai percorrer, né? Se a gente liga o GPS, o que a gente faz é entender qual caminho que a gente vai seguir, quais são as opções que a gente tem e qual caminho a gente vai seguir. E quando a gente fala do pânico, não é diferente, a gente precisa seguir um caminho e entender qual é esse caminho para chegar lá naquele destino. Nesse caso, a gente não quer percorrer esse caminho, a gente quer fazer outra coisa para não chegar nesse destino final, que é algo extremamente desagradável, que são as crises de pânico. Então, para que você conheça, para que você faça um mapeamento, uma forma que é super importante, assim, que faz com que a gente consiga prever os próximos, né? É recordar o último ataque de pânico que você teve, ou um mais recente que tenha te marcado, ou até mesmo o pior ataque de pânico que você tenha tido. E aí, uma ferramenta que você pode usar, e que é a que eu te trago aqui hoje como uma forma de começar a conhecer os seus ataques de pânico, é o diário do pânico. Constantemente, as pessoas que têm pânico, elas podem obter significativas reduções na frequência de seus ataques de pânico, simplesmente porque elas mantêm um diário do pânico. E aí isso acontece pelas seguintes razões. Você aprende a retardar e identificar as interpretações errôneas, catastróficas, automáticas dos sintomas físicos que te causam ataques de pânico.
a sua ansiedade se torna menos surpreendente e inesperada, pois você aprende mais sobre a sua própria ansiedade. Você vai obter um maior senso de controle pessoal sobre a sua ansiedade, quanto melhor você compreender o processo da ansiedade em você mesmo. E ela oferece a você, esse diário, né, ter esses registros, vai te oferecer a oportunidade de documentar evidências que sejam contrárias às suas interpretações errôneas catastróficas automáticas. Então, a ideia do Diário do Pânico é que você passe a conseguir prever o que vai acontecer, porque você já se conhece. Então, você já sabe, por exemplo, que se você estiver saindo de casa para pegar a condução ou para pegar o seu carro e começar a chover, tem maior chance de você ter um ataque de pânico do que se você estiver fazendo a mesma coisa num dia ensolarado, por exemplo. Então, o Diário do Pânico é a seguinte estratégia, você vai fazer da seguinte forma, né? Como é que você vai usar o Diário do Pânico? Você vai fazer uma planilha, onde você vai ter algumas colunas nessa planilha. E que eu já vou explicar quais são as informações importantes de você registrar nessa planilha ou nesse caderno, ou você pode construir da forma que achar melhor, mas é importante que você registre todos os episódios significativos de ansiedade e de pânico. E aí você vai completar o diário com a maior precisão e brevidade possível após ter tido um episódio de ansiedade. Você vai fazer isso até ter registrado alguns episódios de pânico, né, ou de crise de ansiedade que te forneçam informações suficientes para você olhar e entender qual é o seu perfil de pânico. Vale lembrar que quanto mais informações sobre os seus ataques de pânico você tiver, você reunir e registrar em seu diário, mais eficaz será para reduzir a frequência dos seus ataques de pânico. Assim, é melhor você manter um diário de pânico durante toda a duração do seu ataque de pânico, né? Então, toda vez que você tiver um ataque de pânico, você vai anotar. Laura, eu vou anotar o quê? Então, para quem estiver me vendo no YouTube, eu vou mostrar aqui um modelinho de planilha, né? Então, você vai fazer mais ou menos assim. Aqui eu tô usando um livro como referência. E aí você vai anotar as seguintes coisas aí para quem estiver ouvindo o podcast. Você vai anotar em cada coluna o que eu tô dizendo aqui, ou pelo menos se for em texto escrito, vale você anotar todas essas informações que estão contidas aqui nesse formulário que eu vou ler. Você vai colocar data, hora e duração do episódio. Você vai colocar quais são os seus gatilhos situacionais. Então, se era uma situação esperada, se era uma situação inesperada, né? Foi completamente do nada que aconteceu. Isso é importante para você entender, né, como que vêm os seus ataques de pânico, se eles vêm do nada ou se eles vêm de situações que você já mais ou menos esperava que eles fossem aparecer. Depois você vai colocar qual é o seu grau de ansiedade de 0 a 100. Então, 100 sendo a ansiedade mais intensa e 0, nada de ansiedade. Aí você vai escrever nessa parte do grau de ansiedade se foi um ataque de pânico completo, né, dentro do que é o seu ataque de pânico completo, ou se foi um episódio agudo de ansiedade. O que é isso, Laura? É quando bate aquela ansiedade mais intensa, mas a gente não tem um ataque de pânico efetivamente. Aí você vai colocar num outro espaço, numa outra coluna, a principal sensação física ou mental que te incomodou. Se foi uma dor de cabeça, um enjoo, se você teve uma tontura, se você teve algum aperto no peito, enfim. Depois você vai colocar quais foram as interpretações catastróficas automáticas que essa sensação te trouxe, né? Então logo eu pensei que eu ia morrer, que eu ia perder o controle, que eu não ia mais ter sucesso na minha carreira, que as pessoas na minha volta iam me odiar, enfim. Depois você vai escrever possíveis interpretações alternativas inofensivas.
Então, ok, você teve aquelas interpretações catastróficas. Dei uma enrolada na língua aqui, né? E depois você vai colocar, tá, e quais as inofensivas? Quais aquelas que não seriam catastróficas? E por fim, você vai colocar quais esforços de controle e de busca por segurança você fez. Você ligou para alguém, você saiu do ambiente, você tomou um remédio, você comeu alguma coisa, você começou a chorar e foi dormir, enfim. Então, gente, no episódio de hoje eu trouxe para vocês essa estratégia, né, para que você conheça o seu perfil do pânico, para que você conheça como é essa forma aí de lidar com as suas crises, porque cada um tem crises de uma forma diferente, né? E a gente precisa saber como são as nossas crises. E sugiro que você coloque isso em prática, que você registre tudo isso. Lá no programa Tratando Sua Ansiedade, a gente tem todo esse material escrito, né? Todo esse material impresso, enfim, caso você queira acessar, é www.tratandosuansiedade.com.br. O link tá na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo no YouTube. E obrigada por estar comigo. Até o próximo episódio.